Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Certo? Bom, você vai fazer algum mistério em relação à escalação? Tem alguma dúvida? Ou de fato no lugar do Ryan vai o Davi e o Iago Teles volta para o ataque contra o Tombense, segunda? Bom dia. A projeção é essa, né? Eu acho que a gente tem mais 3 sessões de treino, né? Pode alguma coisa acontecer diferente. Mas a expectativa nossa é essa, é mexer o mínimo possível na equipe. Acho que a equipe tem dado uma resposta bem positiva. E às vezes até pelo fato de a gente estar alterando um pouco, está dando entrosamento para esses atletas. Eu acho que a gente vem de um bom jogo, apesar do resultado não ter sido esperado. Esperamos fazer mais uma grande partida na segunda-feira e conquistar os 3 pontos, né? Porque o campeonato é bem embolado, você vê que a gente parece estar numa zona mais de conforto, daqui a pouco empata um jogo, os adversários vencem, já está lá em 8º lugar de novo, então a gente tem que ter esse sentimento, né? Esse sentido de urgência para a gente estar sempre pontuando, sempre vencendo, para não nos distanciarmos dos líderes. Bom dia, professor. E nessa mesma linha, agora com o Gustavo França, um mais novo jogador, mais novo atleta no Londrina, a possibilidade dele já estrear, como ele chegou a ser o pedido do Londrina, no meio campo, no lugar do Rafael Longini, a possibilidade dele já estrear, ou aguarda ele para o segundo tempo, para esse jogo decisivo contra a Tombense? O Gustavo já está em condições de jogo, já está no bid, né? Então ele deve participar do jogo, deve ser convocado. Não deve iniciar o jogo a princípio, a gente pensa em utilizá-lo no segundo tempo, possivelmente, né? Dependendo da necessidade do jogo também. Jogador muito versátil, pode jogar como meia, né, por dentro, pode jogar de extremo, né? Jogando como meia ponta ali, como já jogou no Figueirense, inclusive. No Guarani chegou até a jogar comigo como segundo volante ali, mais de frente para o jogo. Então, um jogador muito versátil, que tem a boa batida na bola, uma boa bola parada, que eu acho que vai agregar bastante, né? Mas tudo no seu devido tempo. Eu acho que o Longini veio de um bom jogo, fez um bom jogo na minha concepção contra o Botafogo, finalizou, deu uma boa assistência ali foi pro Carlos, se não me engano, no lance de ataque nosso, acho que foi o Carlos que precisou receber um passe bom dele ali. Acho que o Longini tem entregue bem ali, tem se dedicado até mais do que a gente estava acostumado a ver até em outros clubes, né? O Longini está competindo, está botando o pé na bola o tempo todo, está se esforçando, e isso aí tem que ser valorizado, né? Mas o Gustavo chega para agregar, né? E brigar pela titularidade com o Longini e com outros atletas, né? A gente pode jogar os dois juntos se precisar, depende da situação do jogo. Claudinei, bom dia. Você tem ressaltado algumas vezes que o time tem dado o retorno, né? E às vezes o resultado não tem vindo. E o Daniel Amorim falou sobre isso também aqui na quarta-feira. E aí o campeonato, em termos de tabela, vai ficando apertado, né? Como você tem conversado isso, né? Para transformar essas boas atuações em resultados positivos? Até porque é um jogo de confronto direto, é um jogo realmente decisivo aí na segunda-feira. Então, a gente só foi até ontem a gente apresentou para eles o feedback do nosso último jogo, né? A gente sempre avalia o jogo junto com os atletas ali, mostra o que foi bom, o que foi ruim, né? Os prós e contras do último jogo. E foi uma coisa que eu falei para eles, né? O que a gente tem, uma coisa que a gente precisa evoluir, a gente está, na maioria dos jogos, a gente está sendo melhor que o adversário, 70%, 80% do jogo, a gente tem tido o domínio da partida, o controle do jogo. Então a gente não pode, nesses 20% que a gente está abaixo, o adversário fazer gol, e nem nos 80% que a gente está acima, a gente não conseguir definir o placar. Então, esse jogo de sábado passado foi outro exemplo, né? Domingo, né? Foi sábado. Sábado passado foi outro exemplo, onde a gente teve o controle do jogo, né? A primeira chegada do adversário, eles fizeram um gol, depois tiveram uma falta lateral, quase fizeram o segundo, e a gente dominando totalmente o jogo. A gente foi até mostrar lance para os nossos atletas, a gente para procurar lance do adversário para corrigir alguma coisa defensiva, foi até complicado. E o resultado não veio. Então o que a gente está pedindo para eles é assim, cada vez caprichar mais na decisão, na hora de fazer o gol, né? E o que eu falei, não dá nem para reclamar que a gente não está deixando de fazer gol por displicência. Saiu o cara goleiro, quis dar uma cavadinha, quis fazer um gol bonito. Não, a gente está finalizando, está tentando, às vezes o goleiro adversário está sendo feliz, né? Está defendendo, às vezes a bola desvia, alguém não entra, enfim. E isso aí que a gente tem que melhorar. A gente tem que, quando está melhor no jogo, tem que definir para a gente não ficar sofrendo só o nosso erro com o Sacara, né? A gente vai protelando resultados, aconteceu contra o Ferroviário, aconteceu nesse último jogo. Até o próprio jogo com Volta Redonda, a gente já sofre um gol, depois tem que correr atrás. Agora, uma coisa boa assim, excetuando o jogo do Ferroviário, que a gente não conseguiu reverter, todos os jogos que a gente saiu perdendo, a gente conseguiu pelo menos empatar, né? O time teve esse poder de reação. Mas eu acho que basta muito por isso. Quando a gente tiver domínio do jogo, a gente ser mais efetivo, a gente tem trabalhado bastante aí. O pessoal até pede fazer um pouquinho de complemento, de finalização, de cruzamento, finalização, enfim, a gente tem trabalhado bastante, só que o jogo sabe como é que tem um aspecto emocional também envolvido. Mas eu espero que a gente possa ser mais assertivo nas finalizações para a gente vencer os próximos jogos. Tudo bem, Claudinei? Bom dia. Em cima disso ainda, o time tem feito muitas finalizações para essa conversão em gol que ainda está no número menor, né? Você, lá no início, quando chegou no Londrina, comentou ainda no primeiro, segundo, terceiro jogo seu,
para tentar diminuir esse número de finalizações e aumentar automaticamente o número de gols. Como é que tem sido essa cobrança também dentro do elenco, principalmente nesse setor ofensivo, para essa conclusão maior? A gente melhorou até, né? Quando eu falei com você que a gente tinha 16 finalizações para fazer um gol, né? Acho que a gente está em 12 hoje para fazer um gol, que não é um número tão absurdo, né? Mas a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, né? A Série C, pelo estudo que a gente fez, eu acho que a gente é a equipe que mais finaliza, né? Que tem mais finalizado é a equipe de Londrina, que tem mais criado, mais finalizado, uma das que mais tem escanteio a favor, que é uma coisa que a gente tem que melhorar também, o aproveitamento da bola parada. A gente tem gerado muito escanteio pelo volume de jogo, muita falta lateral, a gente tem aproveitado pouco, né? E fomos 2 jogos que a gente perdeu, a gente perdeu no Ferroviário e quase perdeu esse último que a gente empatou, quando tomamos gols de bola parada do adversário. Então a gente tem que caprichar bastante nesse fator também, porque isso aí é o imponderável às vezes do jogo, né? Você controla o jogo, o adversário lança uma bola na tua área, você sofre um gol e você tem que fazer 2 para ganhar o jogo. Mas a gente melhorou um pouquinho o número, tem que melhorar mais e tem que finalizar cada vez mais. No último jogo acho que foram 22 finalizações, se não me engano. E se você vê o histórico das equipes que eu tenho trabalhado recentemente, normalmente estão sempre entre as, depende do campeonato, top 3 de finalização, de escanteios a favor, porque eu peço muito isso, né? Eu acho que o objetivo do futebol é fazer gol, né? Não adianta, você pode até ter mais posse de bola, mas ser uma equipe efetiva também que finaliza. A gente ter 70% de posse de bola e finalizar uma vez a gol não é o jogo que eu acredito, né? Então a gente tem tido mais posse de bola, esse jogo a gente teve mais posse, mais finalizações, tivemos o controle e o resultado não veio. Então essa chavinha que a gente tem que virar, a gente ser mais efetivo e fazer logo o gol e caprichar na primeira finalização, ser concentrado na hora de fazer o gol, porque a gente está muito concentrado para marcar, para fazer as movimentações, é concentrar até o último minuto para finalizar, para a gente poder sair na frente e ter jogos mais tranquilos. Bom dia, Claudinei. Veio aí o Tombense com 2 vitórias seguidas, o time cresceu, passou o Londrina. Como é que você vê essa partida que é dentro de casa, é um jogo de 6 pontos, né, com concorrente direto, até porque na sequência o Londrina tem 2 jogos complicados fora de casa. A partir daí passa a ser uma decisão e como tratar essa pressão em cima dos jogadores para que dentro de campo o time não sinta essa necessidade de ter que decidir, quem sabe até na pressa, e acabar se complicando durante a partida. Não, perfeito, isso é isso. A gente tem que passar para eles a necessidade da vitória na medida certa, né? A gente botar uma pressão desnecessária e o jogo já tem a sua pressão, já tem a sua carga emocional, né? Normalmente depende do adversário. Tombense é uma equipe muito qualificada, a gente tem acompanhado, conheço alguns jogadores que estão lá na Tombense e é uma equipe que também, assim como o Londrina estava na Série B no passado, é um dos concorrentes aí ao acesso. A gente tem pego jogos difíceis em casa, né? Até o Sampaio que está numa situação mais complicada na tabela, mas os outros jogos a gente pegou sempre adversários, São Bernardo, Volta Redonda, agora o Botafogo da Paraíba, são equipes que estão brigando ali pelo acesso também. E é mais um jogo difícil, a gente botar a responsabilidade de saberem, o lugar que a gente está na classificação, o que representa os 3 pontos nesse jogo, mas que eles joguem tranquilos, né? Cientes que trabalham na semana, visando o comportamento do adversário, e também não é um desespero, né? Você falou, a gente tem 2 jogos difíceis em casa, a gente pode ganhar os 2 fora de casa também, né? A gente tem jogado, humildemente, na minha humilde opinião, a gente tem jogado, os jogos que a gente jogou, a gente produziu para vencer todos, né? Apesar de não ter vencido. Então a gente valorizar esse jogo, jogar esse jogo que é o que a gente tem para jogar, é uma decisão, todos a gente tem colocado como decisões para eles. Eu acho que o objetivo mínimo pelas contas que a gente fez é 30 pontos, né? Que tem classificado com 30 pontos ali, 29 depende de critério de desempate, com 30 nesse novo formato sempre classificou. Então a gente tem que buscar esses 30 pontos, e quanto mais cedo a gente fizer esses 30 pontos, melhor, não dá para ficar protelando, né? Agora é o que você falou, não adianta entrar que nem louco, atacar desorganizado, é manter a organização, apostar no que a gente vem fazendo. Todos os jogos, quando a gente desorganizou um pouquinho, a gente sofreu, né? Você pode ver o jogo do Volta Redonda, a gente no primeiro tempo a gente jogou um pouquinho espaçado. Volta Redonda, não, perdão. Foi Volta, né, que a gente foi perder, né? A gente ficou um pouquinho espaçado, o Sampaio a gente passou algum momento ali ganhando o jogo, e esse último jogo também que a gente sofre o gol de cabeça, não adianta, cara. Se você tá jogando melhor que o adversário, mantenha a tua postura, mantenha o teu plano de jogo que você vai ganhar o jogo. A chance aumenta. Agora se começar a desorganizar, todo mundo fazer o que não treinou, fica difícil. Então essa consciência você tem que ter. Que o jogo a gente decide no primeiro minuto, pode decidir no último, né? A gente sempre quer decidir mais cedo possível, mas o jogo está no 0-0 e você controlando o jogo, a tua chance de ganhar é muito maior do que você sofrendo gols. Bom dia, Claudinei. O Londrina ele já fez 6 jogos em casa e venceu apenas 2 vezes. As 2 vitórias, inclusive, sob o seu comando já aqui no Londrina. Faltam 9 jogos para terminar a Série C do Campeonato Brasileiro. São 4 jogos em casa e 5 fora.
Você faz uma projeção de pontos para essa reta final de competição, até porque é o momento que as equipes estão contratando e estão crescendo, as equipes da parte de baixo da tabela e também as equipes que estão no G8. Você faz uma projeção para os próximos jogos ou é aquilo de ir jogo a jogo sem projeções? Não, a gente tem, como eu falei, né? A gente tem o mínimo para classificar entre os 8, 30 pontos. Ninguém nunca deixou de classificar com 30 pontos, né? Equipes já não classificaram com 29 por critérios de empate, como eu comentei com o Dirceu agora há pouco. Então a gente tem que fazer 30 pontos. Agora não adianta falar assim, gente, vamos fazer uma continha, a gente ganha em casa e perde fora, a gente ganha em casa e empata fora. Às vezes não acontece, né? A gente às vezes enrosca em casa e ganha fora. Entendeu? A gente trabalha para tentar ganhar todos os jogos, na realidade. Não vamos conseguir ganhar todos, mas eu acho que a nossa postura, tanto dentro quanto fora, quem esteja vivendo o jogo, quem acompanha os jogos, vê que a gente está jogando para vencer. Depende de adversário, de local, a gente está buscando sempre a vitória. E a gente espera vencer o maior número de jogos que a gente puder. Agora, o objetivo mínimo, né, falando em projeção, é 30 pontos. Pode ser que classifique com 28? Pode ser, esse ano seja diferente. Mas a gente tem que ver o que já passou. O que já passou com 30 pontos garante a classificação, então a gente tem que buscar os 30. Eu não posso passar meus atletas assim, vamos ganhar, se ganhar as 4 em casa, classifica. Se ganhar 2 fora, se empatar tudo fora. Não, a gente às vezes empata em casa, ganha fora. A gente agora vem uma vitória fora, empatamos em casa, trocou o resultado, né? Se tivesse empatado o São José e ganhado em casa, pra gente era melhor, não só pelo adversário que a gente enfrentou, como tá ganhando na frente do nosso torcedor. Mas a gente fez mesmo 4 pontos, né? E assim, empate nunca é legal, né? Empate vai te amarrando, cara. Então a gente às vezes arrisca um pouquinho mais para tentar ganhar mesmo fora de casa, do que, vamos jogar fechadinho, tentar arrumar um empate. Às vezes você não arruma um empate, não joga, não tenta, não cria chance de gol. Então a ideia é jogar para vencer todos os jogos que a gente puder aí, sempre dar essa moral para os jogadores, essa confiança para eles, para que a gente possa buscar os resultados. Claudinei, bom dia. Bom, eu queria que você fizesse uma autoanálise, né? Comparando com os últimos 2 times que você passou, foram 7 jogos, 1 vitória. Hoje no Londrina são 6 jogos e 3 vitórias, né? A gente vê uma evolução também do time. Como que você se enxerga hoje no Londrina Esporte Clube? Sim, na realidade na Chapecoense não foram 7 jogos e 1 vitória. Na Chapecoense eu cheguei no começo no segundo turno da Brasileira da Série B ano passado. Então a gente teve um aproveitamento um pouco melhor. Esse ano realmente a gente remontou o time, ficaram só 3 atletas da Chapecoense, dos titulares, né? 2 titulares e um que não era titular. Reformulamos tudo, um campeonato, já falei até com você, muito desgastante, viagem de 10 horas de ônibus, enfim. Aí não importa o cenário do Chapecoense, já passou. E o Guarani, sim, foram também uma equipe onde a gente chegou, a equipe brigando para não cair no Paulistão. A gente conseguiu escapar do rebaixamento, que era o objetivo. Iniciamos o Brasileiro com 2 derrotas e 2 jogos onde o goleiro adversário foi melhor em campo, né? Se você pegar a seleção da primeira rodada, a seleção da segunda rodada, os goleiros que enfrentaram o Guarani foram os 2 melhores goleiros das rodadas, né? Pelo SofaScore ali. Enfim, a gente é resultado, né? É resultado. A gente às vezes joga bem e ganha, joga mal e perde, desculpa, joga bem e perde, joga mal e ganha, enfim, futebol é isso. Eu acho que o trabalho que está iniciando muito bem, estou muito satisfeito, assim, acho que os jogadores em pouco tempo entenderam bem o que a gente está pedindo. Não sei qual o sentimento de vocês que vem acompanhando, né? Mas assim, eu perto do que eu entendo como equipe de futebol, de competitividade, de botar o pé na bola o tempo todo, tentar roubar a bola, tentar recuperar a bola assim que perde, né? O nosso time tem feito muito bem, eu estou muito satisfeito, assim, eu acho que eles estão buscando fazer o que a gente pede. Como os outros times também fizeram, apesar do resultado não ter vindo, eu não tenho queixa assim, falar que os caras não estavam correndo. Mas pelo pouco tempo que a gente está aqui, 1 mês e pouquinho, acho que hoje é o treino número 31 que eu estou dando desde que eu cheguei aqui. Então a gente está muito satisfeito, eu estou satisfeito com o trabalho. Lógico que vai falar, mas a Série C não é a Série B, mas também estou enfrentando time da Série C como a gente estava da Série B. Para mim tem uma dificuldade extra, que é um campeonato que a gente está entendendo, né? Eu enfrento muitos treinadores que eu nunca enfrentei, às vezes jogadores que eu não conhecia, né? E aí gera uma dificuldade maior do que você está no campeonato que você está jogando todo ano, você já conhece a maioria dos treinadores, a maioria dos atletas. Então assim, uma autoanálise minha é que a gente está sempre procurando melhorar, tendo humildade para trabalhar de acordo com o adversário. Se eu chegar aqui e achar que o Tombense é uma coisa muito boa, se eu tiver que mexer alguma coisa do que eu penso para a gente ganhar da Tombense, eu vou mexer. Não vou ter essa soberba de falar, não, vou fazer do meu jeito, que eu ganho do meu jeito. Eu vou ganhar do jeito que tiver que fazer, o que tiver que ser feito para ganhar. Então assim, em termos de pontuação está excelente. Até teve, né, os dados foram trazidos aí, que eu acho que depois do trabalho do esporte, lá em 2018, né? O melhor início meu de trabalho, assim. Né? E tomara que seja o melhor final de trabalho, né? Porque a gente tem alguns trabalhos que terminaram bem e não começaram tão bem. Então que a gente possa começar bem e terminar bem aqui no Londrina também. Bom dia, Claudinei. O Londrina continua com a promoção para aproximar o seu torcedor do estádio. E a minha pergunta é saber de você o quão importante é o apoio do torcedor e se você tem algum recado especial para o torcedor alviceleste, visto que o próximo confronto é um confronto direto e por posição.
Não, acho que o apoio do torcedor é fundamental, né? E eu acho que o torcedor, a gente teve um momento muito significativo de público no último jogo e assim, só tenho a agradecer a quem foi lá pelo comportamento, o torcedor incentivou o tempo todo, entendeu que os jogadores estavam se esforçando, entendeu que a gente sofreu um gol quando jogava melhor, apoiaram até o final do jogo, aplaudiram os atletas depois do jogo, né? Abraçaram a equipe mesmo a vitória não tendo vindo. A gente sabe, né? Não sei como é que é um jogo segunda noite, não sabe como é que está o clima, se vai estar frio, se não vai estar. A gente espera que eles possam lá nos incentivar mais uma vez, né? Aqueles que forem, que vão com esse espírito que foram no último jogo. A gente precisa muito do torcedor. Eu acho que a gente está conseguindo, através de ações dos atletas, de atitudes dos atletas em campo, resgatar esse apoio da torcida, né? Não é a gente chegar aqui e falar, precisamos do apoio de vocês. Aí o torcedor vai lá, o cara está andando em campo, o cara não compete, o cara não põe o pé na bola. Aí o torcedor não vai ver um jogo desse. O torcedor quer ver o seu time lutando. Eu falo assim, a gente, todos nós, né, somos torcedores de algum clube, torcedor de algum clube da infância. Pô, se te dá a chance de jogar no teu time de coração, tu vai lá, o mínimo que tu vai fazer é correr. Tu pode até correr só 10 minutos, mas tu vai dar o teu máximo. Então o torcedor não vai admitir menos que isso dos jogadores. E eles estão entregando isso. Então acho que o torcedor está aos pouquinhos, a gente está conquistando isso. E tem que ser dessa forma, não tem a gente ficar pedindo apoio se a gente não der o respaldo em campo. Então o respaldo está sendo dado, a gente espera que contar com eles mais uma vez, são muito importantes nessa campanha. Eu acho que é fundamental o torcedor em qualquer instituição, mas aqui no Londrina a gente sabe, já joguei contra o Londrina com um público bacana, incentivando, e é sempre complicado jogar contra o Londrina aqui no Café. E a gente espera que o torcedor nos incentive mais uma vez, que a gente possa conquistar a vitória.